Hi my babies, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo da Quarentequese. Gente, lembra lá do último vídeo que eu falei? Então vou dar continuidade, né? Falar de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, Jacó pegou, né, as bênçãos de Esaú no lugar do seu irmão e nisso ficou, e desde a barriga, né, Deus já tinha falado que eles iam brigar muito, e eles brigaram. Depois teve um momento de perdão, até que chegou o dia que Jacó teve filhos. Jacó teve o total de 12 filhos, e no meio desses filhos tá uma pessoa que a gente vai falar hoje, que foi José do Egito. José, desde sempre, foi sempre um filho assim, mais chegado em Jacó. Jacó gostava um pouquinho mais dele do que dos outros. Isso despertava um ciúme grande nos outros. O que aconteceu? Sempre José tinha sonhos que os irmãos dele trabalhavam para ele, que os irmãos deles eram servos. Ele não entendia por quê. E aí ele foi vendido, os irmãos deles combinaram de vender José como escravo, e isso foi feito. Eles venderam José como escravo, venderam o próprio irmão deles, e voltou para casa fingindo que não sabia do desaparecimento, não sabia do que tinha acontecido, né? Na verdade, antes dos irmãos dele se livrarem dele, assim, eles tiraram a roupa dele, que ele vestia, e jogaram num buraco fundo, e aí passou um cara que comprava, né, escravos, e pegou José para vender por escravos. Ele foi, né, e aí ele vendeu para o rei da cidade. O rei da cidade, né, comprou aquele escravo tal, e aí ele trabalhava como mordomo na casa, aquelas pessoas lá que servem comida, que organizam as coisas, né? E aí a mulher do rei, do Putifar, o nome do rei, ela acusou José de querer namorar com ela, de ficar olhando pra ela, e não era verdade, né? E aí o rei ficou bravo e mandou colocar ele na prisão. E aí na prisão, o que aconteceu? Lembra que eu falei que José vivia tendo sonhos diferentes, assim? De tanto ele ter esses sonhos, ele acabou tendo o dom de interpretar os sonhos. E aí ele interpretava o sonho de todos os outros prisioneiros. E ali ele ficou mais conhecido e tal. Até que chegou o dia que o rei Putifar teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ninguém entendeu esse sonho, né? Porque, gente, imagina se a gente sonha com vaca magra, vaca gorda, hoje em dia a gente vai pesquisar. Então imagina se tinham o dia, né, lá naquela época, não tinha internet, não tinha nada. Imagina como você ia saber, só uma pessoa, né, que entendesse mesmo, como José, para interpretar os seus sonhos. E aí José interpretou o sonho, disse que seriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E aí o rei ficou muito feliz, colocou ele para ser amigos deles, colocou anel no dedo dele, colocou roupas, e aí eles começaram a planejar, né, tipo, como ia vir uns 7 anos de fome, nesses 7 anos de fartura, eles sempre guardavam um pouquinho do que eles plantavam, do que eles tinham. Quando chegou os 7 anos de fome, eles tinham comida suficiente para vender para a população. E aí, quem apareceu lá? Os irmãos de José. E eles não reconheciam José. E aí eles se reverenciaram para José. E aí aquele sonho que ele tinha, que os irmãos dele serviam ele, que ele era rei e tal, porque ele se tornou vice-rei. Então, assim, os irmãos dele não reconheceram ele, e ele, né, sabia que eram os irmãos dele. E aí, né, ele vendeu lá tudo, a mercadoria de alimento que ele tinha. Antes de vender a mercadoria, ele testou os irmãos dele, porque ele reconheceu que eram os irmãos dele, né? Eles não. E aí ele testou os irmãos dele com duras provas, assim, sabe? De pergunta, de tudo mais. E aí, né, depois ele se revelou pros irmãos dele. E aí, gente, imagina, né, se alguém pega a gente, põe num buraco, deixa a gente ser vendido por escravo, a gente vai preso, tem aquela pior vida
se a gente não tiver Deus no coração suficiente, como a gente vai perdoar, né, uma pessoa dessa que fez isso com a gente? Mas José foi diferente. Ele, depois disso, ele se reconciliou com os irmãos deles, falou quem ele era, e como eles estavam passando por aquela fase de fome, ele falou, né, que eles podiam ficar junto com eles, os irmãos dele, e mandou buscar os pais dele também. E assim ele perdoou todos os irmãos dele, toda a família se reencontrou e tudo no final ficou bem. Mas tudo no final só ficou bem porque, apesar de tudo, José perdoou, entendeu? Porque se ele não tivesse perdoado, o que eles iam fazer? Entrar em guerra, a família ia chamar ele de ingrato, ele ia brigar com os irmãos dele, ia até querer que os pais dele ficassem do lado dele, não do lado dos irmãos dele. E o fim da história foi esse. José do Egito virou rei, vice-rei do Egito, era muito amigo do rei, os irmãos dele perdoou ele perdoou os irmãos dele por tudo, e aí os sonhos que ele teve se cumpriu. Ele tinha esse dom de Deus de ter de ter sonhos, ser real, de interpretar sonhos, e também tinha o dom mais importante, que é o dom do perdão. Ele perdoou. Então devemos ser exatamente como eles, independente do que as pessoas fazem a gente passar, a gente tem que perdoar as pessoas, porque muitas vezes o perdão é pra gente e não pra pessoa assim, mas é pra gente ficar em paz, pra gente ser uma pessoa melhor e ser até mais feliz, porque quando a gente guarda mágoa, essa mágoa não serve pra nada, sabe?